Muito boa tarde para você que nos acompanha agora ao vivo pela TV Mundo Maior. Está começando mais um programa Oficina da Mente. Hoje o nosso 10º programa. E eu tenho a grata honra e o prazer de receber e estar aqui com Humberto Pazian. Boa tarde, Pazian. Tudo bem? Boa tarde, Júlio, amigos. Você falou com prazer, 10º. 10º programa. É um marco, né? É um marco. É porque agora a gente só vai comemorar no 100º. Ah, é? É, 20º, essas coisas não precisa comemorar, não. Prepara uns salgadinhos, uns bolinhos. Sim, a gente faz uma festa. Pede pra produção. Coloca aqui no cenário o número 100. Isso, legal. E você que está aí em casa, pode participar já do programa. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, está ali no facebook.com/TV Mundo Maior, já viu que nós fizemos um post com a imagem do programa. E lá nós deixamos uma pergunta para você. E claro, como sempre, a pergunta que tem a ver com o nosso tema de hoje, né, Pazian? Exato. Hoje a gente traz o tema julgamento. E a pergunta que a gente deixa para vocês é possível julgar com caridade? O que vocês acham? Deixa lá a sua resposta. Também, se você tiver dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente a sua história relacionada a isso, que a gente vai ler aqui nos próximos blocos. E para que a gente possa começar, Pazian, a tratar do tema de julgamento. A pergunta já está feita, está lá no Facebook. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Ok. Por enquanto, para que a gente possa contextualizar, o que significa julgar? Muito bem. Você pode dividir julgar-se, né? Julgar a si mesmo e julgar a outrem. Quando você usa o mesmo peso, né, a mesma medida para ambos os casos, a gente diz que você está sendo correto, vamos dizer assim, com os seus valores. Nem sempre é assim. Você usa uma forma de julgar-se, até um pouco mais condescendente às vezes, Sim. E mais assim ferrenho com os outros. E às vezes é o contrário. Também é um problema. Tem pessoas que para todo mundo tá certo, coitadinho, não sabia o que fazer, mas com ele se cobra muito, ele tem um julgamento muito ferrenho com ele. Em ambos os casos que são os extremos, né, dá algum tipo de probleminha. Mas julgar significa a tua forma de observar o mundo, o que é certo e é errado. E certo e errado muda na cabeça das pessoas. O que é certo para mim é errado para o outro e assim por diante. Conclusão, nem sei como é que a gente vai fazer o programa, estou confuso. É muita coisa, né? Muita coisa. Inclusive tem uma confusão que é feita em relação a julgamento, que é o julgamento e a crítica. Uhum. Como que a gente consegue diferenciar os dois? O que é julgamento, o que é crítica? Se você pensar julgamento, dá a impressão de alguém que tem o poder de julgar. Um juiz. Né? Ele vai julgar, seja, por exemplo, às vezes não é um juiz legal, tem um problema na família e escolhe-se alguém que vai dar opinião e a opinião dele tem um valor de julgamento. Sim. Fala com aquela pessoa que ela vai determinar o que deve ser feito. Então não é juiz, mas terá a função de juiz. E a crítica dá-se a impressão que você pode fazer sobre qualquer coisa, até aquelas que você não tem domínio, que é o famoso palpite, né? Sim. O pessoal brinca muito. Em ambos os casos, a gente tem que tomar cuidado, porque até aquela crítica que parece que não tem efeito nenhum, tem, dependendo de quem faz. Quem recebe também, né? Exatamente, o momento de quem recebe. Sim. Imagina se você está preocupado, com relação à tua saúde. E aí você fala, puxa vida, Pazian, eu parei de comer tal coisa, agora só estou me alimentando desse jeito, mas estou um pouco preocupado. Aí você me tem como uma referência nesse assunto. Uhum. Nesse momento, eu tenho que tomar muito cuidado com o julgamento que eu vou fazer da tua situação. Sim. Porque eu posso influenciá-lo de uma forma talvez errônea, né? Sim. Eu posso dizer, ih, meu filho, tá lascado, volta a fazer o que fazia, come o que você comia, ou ao contrário, não, continua assim. No caso, seria uma opinião, porque eu não estaria embasado. Sim. Eu deveria falar para você, vai procurar um médico, vai fazer exames, né? Então, geralmente, quando se fala em julgamentos, as pessoas têm ideia que é sobre um ato da vida da pessoa, que prejudicou, que fez algo de errado. Não. Nem sempre é isso, né? Em todas as situações. Nós estamos constantemente dando o nosso parecer. Isso é julgar. Sim.
Você comentou, né, na primeira pergunta, a questão de muitas pessoas que veem no outro muito mais erros e apontam e julgam muito mais do que a si mesmos. E a gente encontra isso, inclusive, no Evangelho, né? Capítulo 10 fala sobre isso, que é o não julgueis a fim de que não seja julgado. Tem uma coisa interessante, Júlio, que é assim, da mesma forma que julgados e sereis julgados, né? Exato. Todo pensamento que a gente tem, toda ideia, o que é certo, o que é errado, está registrado em nossa mente. Então, quando eu faço um julgamento, eu estou fazendo segundo os meus valores. Então, eu digo, se você fez isto, está errado e você deve ter essa pena, por exemplo. Essa sentença que eu criei, ela fica valendo para mim também. Eu fortaleci meu padrão mental. Então, a hora que eu incidir no mesmo erro, eu vou me penalizar por isso. Então, quando a gente dá opinião, quando a gente julga o vizinho que fez uma coisa errada, a outra pessoa que agiu de uma forma que a gente não acha legal e assim por diante, nós estamos criando leis para nós mesmos. E essas leis ficam na nossa consciência. Sim. E aí a gente começa a ser cobrado por esse código que a gente criou. Então, se nós fizermos o contrário, sermos mais assim condescendentes com as pessoas, procurarmos entendê-las, por que agiram dessa forma? Será que foi esse o intuito? Será que ela tinha conhecimento da situação e assim por diante? Dessa mesma forma, nós estaremos criando leis mais amenas. Sim, mais flexíveis. Exatamente. Né? Então, essa pressão será menor também com a gente. Isso tem a ver com os julgamentos precipitados, né? A gente poderia dizer. Que é quando você julga ali, de bate-pronto, você nem foi ver, analisar, como você mesmo disse, a situação, o contexto do que estava acontecendo ali. Se você pensar, Júlio, eu acho que de uma forma geral, nós vamos chamar de opinião, vai? Vamos tirar a palavra crítica, o julgamento, que não deixa de ser, né? Sim. Mas nós damos opinião sobre tudo. E raramente a gente para pensar sobre o assunto, a não ser que seja algo assim que demos assim uma certa importância. Sim. Aí a gente pode parar para pensar. Mas no dia a dia, a gente parte do princípio de que tudo não tem tanta relevância. E a gente vai dando opinião, vai comentando. Quando nos pedem, e na maioria das vezes quando não nos pedem. Né? Muitas das vezes, né? Na maioria, né, Júlio? E aí a gente está julgando. Sim. Então, como você falou, precipitados, mas a maioria delas são. E muitos dos casos de julgamento, a gente também poderia dizer que eles acontecem no meio social. Então não é só aquele julgamento na sua cabeça, mas que você expõe. E a gente sabe que várias vezes esse julgamento é exposto para outras pessoas. Não só para aquela pessoa que comete o ato. Aí a gente poderia associar com a maledicência, com a maldade. Você diz assim, de a gente incorporar o pensamento de outras pessoas sobre o julgamento de alguém? Ou fazemos um próprio julgamento de alguém para outras pessoas, sem falar para essa pessoa. A fofoca. A famosa fofoca. A famosa fofoca, sim, sim. Baseado em inúmeras suposições. Eu quero... às vezes a gente tem um concorrente, vamos dizer assim, a gente cria um concorrente. A gente acha que aquela pessoa é melhor que a gente. Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente gostaria de ser e tal. E a pessoa inconscientemente, ela não consegue competir. Ela acha que não vai conseguir superá-la. Então o que ela faz? Tenta diminuir, né? Como? A fofoca. Ó, tá vendo? Aí vem o julgamento. Aquela pessoa fez tal coisa, vocês não acham que ela deveria e tal. Então é uma forma das pessoas que estão à volta dela, né, em torno dela, sentirem-na inferior para que o ego desta se exalte. Isso acontece muito, muito, muito nos meios sociais. A gente vê isso na mídia, né, as fofoquinhas e tal, com atores, atrizes, pessoas que estão em evidência. Na política, aí tem outras coisas no jogo, né? Mas também a gente vê... Né, mas de uma outra forma, né? É uma coisa programada, planejada, que é o jogo da política. Né? E a gente poderia até associar com temas que a gente já falou aqui, né? Por exemplo, a carência. Ela está associada ali com as pessoas que julgam muito, como você mesmo disse, que tenta rebaixar o outro, né, para
não se sentir mal. Também, uma pessoa que tem uma baixa estima, né? Sim. Vai saber as coisas diferentes. Mas vê, isso a gente pode fazer um link com o Espiritismo e analisar que é algo da alma. Né? Você pergunta aí no Face se dá para julgar com Caridade. Com caridade. É evidente que dá. Se a gente seguir os preceitos espíritas, se a gente ler o Evangelho com a alma, né? Não com os olhos correndo assim, mas sentir o Evangelho, a gente vai ver que ele todinho, ele mostra isso. Que a nossa observação, eu gosto de falar da leitura da vida, né? Sim. Que seja feita com caridade. Se por exemplo, eu ver que você está com esse problema, que eu citei, né, hipotético, da comida, da alimentação, se eu perceber que isso é importante para você, eu vou pensar uma forma não de te dar uma resposta, mas de te ajudar. Sim, sem dúvida. Talvez indicar, mas que você fique motivado, né? Ver o que está acontecendo de bom e mostrar o lado bom dessa tua mudança. Isso dá para a gente fazer. E eu acho que essa é uma forma caridosa de você julgar. Falando a verdade, sim, mas de uma forma caridosa, indicando um caminho. E isso no Espiritismo a gente aprende, né, João? Aí vem o pensar no próximo, né? Exatamente. Bacana. E a gente vai continuar falando sobre isso, Pazia, no próximo bloco. Nós já estamos indo para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Oficina da Mente. Até lá!